Cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal é presa, acusada de omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Hacker Walter Delgatti presta novo depoimento e confirma acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apreendidos pacotes com mais de 3 milhões de reais que teriam sido usados em esquema de corrupção em Universidade de Roraima. Ministério da Saúde confirma registro de primeiro caso da nova variante de Covid no Brasil. Novo levantamento aponta que, em média, cada família brasileira joga mais de R$ 1.600 de comida no lixo todo ano. NAS indica que aumento da temperatura vai causar maiores danos ao norte e ao centro-oeste do país. Técnico interino Fernando Diniz faz primeira convocação da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo. Neymar está na lista e hoje foi recebido como rei na Arábia Saudita para defender o time do Al Hilal. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal foi presa hoje. Os 7 policiais detidos são acusados de, no mínimo, terem se omitido nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando pelo menos 4.000 pessoas provocaram depredações e invadiram a sede dos 3 poderes em Brasília. Ao longo dos 7 meses de investigações, a Procuradoria-Geral da República identificou que os policiais militares presos na operação de hoje compartilhavam notícias falsas e também mensagens com teor golpista, principalmente antes do segundo turno das eleições presidenciais. Um outro ponto observado, identificado pela PGR, é que os militares acompanhavam toda a situação no acampamento montado próximo ao quartel-general aqui em Brasília, e que a inteligência da Polícia Militar aqui da capital do país chegou inclusive a infiltrar alguns policiais para poder obter informações privilegiadas, e por conta disso eles sabiam do que estava previsto, sendo planejado para o dia 8 de janeiro. O governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, hoje falou poucas coisas em relação a esta operação e defendeu então a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi responsável por autorizar o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e também de prisão no dia de hoje. Segundo ele, então, decisão judicial não se comenta, não se discute, mas deve se respeitar, e que o ministro teria as razões dele. Ibanez Rocha também aproveitou para anunciar quem vai ser o novo comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, que vai ser o coronel Adão Macedo, que vai assumir o comando no lugar de Clepter Rosa. Ele foi um dos alvos da operação de hoje, Clepter, né? E ele então também teve um áudio aí compartilhado, identificado pela PGR, no qual ele fazia xingamentos ao ministro Alexandre de Moraes. Por outro lado, a Polícia Militar aqui do Distrito Federal disse que acompanha o caso por meio da Corregedoria. A Polícia Federal encontrou 3 milhões e 200 mil reais em dinheiro vivo durante a ação que investiga o pagamento de propina relacionado à contratação de uma empresa de engenharia pela Universidade Estadual de Roraima. Os mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Organizações Criminosas da Justiça do Estado, foram cumpridos na noite de ontem. A investigação teria começado por conta de um saque volumoso para honrar o pagamento de 16 milhões de reais relacionado à licitação da empresa de engenharia, que venceu a proposta há apenas uma semana. O dinheiro estava guardado em sacos de lixo, com fardos etiquetados com 50 mil reais. Ao todo, foram 2 mandados de busca e apreensão expedidos na noite da última quinta-feira, uma para a empresa e outro na casa do irmão de um dos sócios, onde foram localizados 3 milhões e 200 mil reais dentro dos sacos de lixo. Também foram apreendidos celulares, documentos e 5 mil litros de combustíveis, que foram levados para posterior investigação. As investigações agora continuam para apurar quem seriam os destinatários da suspeita de corrupção
e qual a dinâmica do esquema e dos envolvidos. Em nota, a Universidade Estadual de Roraima disse que a instituição não recebeu nenhuma comunicação oficial da Polícia Federal ou da Justiça acerca das informações divulgadas, nem foi alvo de qualquer ação em todas as suas unidades administrativas e educacionais, mas adianta estar à disposição para colaborar no que for necessário para que todos os fatos sejam esclarecidos no intuito de resguardar o interesse público. Um helicóptero com 3 pessoas a bordo está desaparecido desde quarta-feira em uma região da floresta amazônica entre os estados do Pará e do Amapá. A aeronave, que pertence à empresa Sagres, estava prestando serviços ao Distrito Sanitário Especial Indígena da região, uma unidade do Ministério da Saúde. O helicóptero decolou do polo base na aldeia Maritepu, no Parque Indígena de Tumucumac, no Pará, ao meio-dia de quarta-feira, e deveria ter chegado ao aeroporto Sérgio Miranda, em Macapá, às 2h da tarde do mesmo dia, mas sumiu sem deixar rastros. De acordo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, a equipe fazia inspeções de pistas de pouso na terra indígena, como vistorias, inspeções, levantamentos e elaboração de projetos de engenharia. 3 pessoas estavam a bordo da aeronave: José Francisco Vieira, Josilei Gonçalves de Freitas e o mecânico identificado apenas como Gabriel. José Francisco Vieira é engenheiro da FUNAI, na unidade descentralizada da Fundação em Manaus, e trabalha em atividades de campo da Fundação na região. Ele também é responsável por realizar a manutenção de aeródromos em terras indígenas. Esses locais são usados para ações humanitárias, como a remoção emergencial de pacientes, entrega de medicamentos e suprimentos e a mobilização de equipes de saúde. Já o comandante, tenente-coronel Josilei Gonçalves de Freitas, ingressou para a Aviação de Segurança Pública em 1997. Com uma vasta carreira no ramo, ele chegou a ser convocado pelo governo federal para compor uma força-tarefa que daria apoio na cidade do Rio de Janeiro às ações de segurança em razão dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Durante todo o dia, equipes de resgate da Força Aérea Brasileira realizaram operações para encontrar desaparecidos. Até o momento, ninguém foi encontrado e as buscas podem durar toda a madrugada. A verdadeira causa do apagão que atingiu o país na última terça-feira só deverá ser conhecida daqui a 1 mês e meio. A previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico disse em nota e afirmou que, em uma única falha, uma linha de transmissão no Ceará não seria capaz de provocar o estrago em 25 estados e no Distrito Federal. Os técnicos já começaram hoje as reuniões para estudar todas as alternativas que surgiram até agora para dar uma resposta precisa à sociedade. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso da variante do coronavírus EG5 no Brasil. Informou que reforçou e está monitorando o sistema epidemiológico da Covid, que continua estável. O Ministério da Saúde informou que a paciente é uma idosa de 71 anos aqui do estado de São Paulo, que no último dia 30 de julho começou a apresentar sintomas como tosse, fadiga, dor de cabeça e também febre. Então, ela fez o teste que deu positivo, começou a se tratar e agora já está curada, segundo a pasta. O Ministério da Saúde reforça a recomendação da vacinação como principal medida de precaução contra a Covid-19, incluindo aí as doses de reforço. Agora, para mais informações sobre essa nova variante, também medidas de precaução contra ela, acompanhe este vídeo que a imunologista Lúcia Wade enviou para a gente. Essa nova cepa, ela possui mutações que conferem uma maior capacidade de transmissão e também de escape do sistema imune. Apesar dessas características, essa nova cepa, essa EG5, ela é de baixo risco. Dificilmente ela induz a óbitos ou hospitalização e ela não apresenta um padrão de gravidade. Apesar dessas variantes da Ômicron resultarem em infecções menos graves, estar protegido é fundamental.
E o que a gente vem observando é que as pessoas têm percepção de que, por ser uma forma leve da doença, a gente não tenha que se vacinar. Pelo contrário, nós temos sim que receber as 3 doses da vacina contra a Covid-19, porque os estudos mostram claramente que as vacinas contra a Covid protegem e inibem a forma grave da doença. Então, é importante todos receberem as 3 doses da vacina da Covid-19, fazer o uso de máscaras em locais de aglomeração, lugares fechados, de baixa circulação de ar e também ficarmos atentos a qualquer sintoma relacionado a uma gripe mais forte, realizar o teste e procurar o médico para atendimento. Bem, segundo a Organização Mundial da Saúde, a variante EG5, popularmente conhecida como Eris, foi observada pela primeira vez em fevereiro de 2023 e desde então já foi notificada em pouco mais de 50 países, incluindo Estados Unidos, Japão, China, Reino Unido, Espanha, Portugal e agora também o Brasil. E os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos disseram estar rastreando uma nova linhagem altamente mutante do vírus que causa a Covid-19. A linhagem é denominada BA.2.86 e foi detectada nos Estados Unidos, Dinamarca e Israel, disse o CDC em um post na plataforma de mensagens X. À medida que aprendemos mais sobre a BA.2.86, o conselho do CDC sobre como se proteger da Covid-19 continua o mesmo, disse a agência. A Organização Mundial da Saúde também se manifestou na quinta-feira em um post no X, que classificou a BA.2.86 como uma variante sob monitoramento devido ao grande número de mutações que carrega. A OMS disse que até agora apenas algumas sequências da variante foram relatadas em alguns países. A nova linhagem, que tem 36 mutações da variante atualmente, denominante XBB.1.5 Covid, remonta a um rumo anterior do vírus, explicou o diretor médico de microbiologia diagnóstica do Houston Methodist. E a seguir, hacker Walter Delgatti presta novo depoimento e confirma acusações contra o ex-presidente Bolsonaro. E ainda, novo levantamento aponta que, em média, cada família brasileira joga mais de R$ 1.600 de comida no lixo todo ano. O hacker Walter Delgatti prestou novo depoimento hoje. A Polícia Federal queria ouvir suas declarações, porque considerou que ontem, na CPMI dos atos golpistas, ele teria caído em contradições. Mas hoje ele reafirmou as acusações contra principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi o segundo depoimento prestado por Walter Delgatti Neto à Polícia Federal nesta semana. O novo depoimento foi solicitado após a participação dele na CPMI do 8 de janeiro, nesta quinta-feira. Aos parlamentares, Delgatti afirmou que Bolsonaro pediu para ele forjar a invasão de urnas eletrônicas com o intuito de desestabilizar o sistema eleitoral, com a promessa de indulto em caso de prisão ou condenação, além da autoria de um suposto grampo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então, o presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Muito importante
Perguntas objetivas com respostas objetivas. Considero hoje um dia histórico para a democracia brasileira. O senhor considera que a deputada Carla Zambelli fazia mediações com o senhor sem o conhecimento e o consentimento do Bolsonaro? Não. O senhor considera que Carla Zambelli, em certo sentido, era uma mediadora entre os interesses do Bolsonaro para fazer chegar ao senhor? Sim. Obrigado por essas respostas também. Na quarta-feira, o hacker já havia dito à Polícia Federal que a deputada Carla Zambelli pagou R$40 mil a ele para invadir qualquer sistema de justiça. Segundo Delgatti, Zambelli disse que a ordem era de Bolsonaro. No depoimento de hoje, ele voltou a falar sobre o pagamento, de que forma ele teria sido efetuado. Delgatti também apresentou um áudio em que conversa com uma assessora de Zambelli sobre possíveis pagamentos por serviços prestados ao governo, além de detalhes sobre a sala no Ministério da Defesa, onde ele teria se reunido com técnicos da pasta para elaborar um relatório sobre as urnas eletrônicas usadas em 2022. Deu detalhes do encontro na Alvorada, deu detalhes da visita dele no Ministério da Defesa e deu detalhes do encontro na lanchonete, conforme o senhor disse. Como foram feitos depósitos e parte dos pagamentos foram feitos em espécie, o Walter não consegue afirmar os valores exatos, mas o Walter afirma que foi próximo a R$40 mil, como ele afirmou ontem na CPMI. Delgatti tornou-se conhecido dos investigadores após invadir os celulares de diversas autoridades brasileiras em 2019, entre elas o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, o que deu origem à chamada Vaza Jato. As mensagens interceptadas demonstraram a ilegalidade de uma série de condutas da Operação Lava Jato, o que contribuiu para a anulação das sentenças impostas contra o presidente Lula. Ele foi preso no dia 2 de agosto por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. A regulamentação da inteligência artificial no Brasil foi tema de discussão durante o Fórum Brasileiro na manhã de hoje em São Paulo. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, falaram sobre a necessidade de criar uma legislação para moderar o uso do recurso no país, principalmente para não colocar em risco as próximas eleições presidenciais. Durante o evento, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que, caso não haja uma legislação prevendo regras para a inteligência artificial, as eleições presidenciais de 2026 podem ter sérios problemas. Uma regulação da inteligência artificial. É impressionante o avanço da inteligência artificial, que pega a figura da pessoa, pega o padrão vocal, a pessoa troca essa parte e cria um discurso. Até você comprovar que não foi você, aí junta a inteligência artificial com as big techs. Nem a sua mãe vai acreditar que não foi você que falou. Então, você não consegue reverter esse prejuízo. Então, há necessidade de regulação. Não é, repito, o mal não é a inteligência artificial, a tecnologia, como não são as redes sociais. Quem utiliza mal isso são as pessoas. Então, quem deve ser responsabilizada são as pessoas jurídicas e pessoas físicas, para nós evitarmos, ou pelo menos diminuirmos muito, a mal utilização. Senão nós vamos ter problemas nas próximas eleições com isso também. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a inteligência artificial já está sendo utilizada para o mal e também alertou para a aplicação da tecnologia no contexto político eleitoral. O mundo real não pode estar fora, dissociado do mundo virtual. Nós vamos para um novo campo e todo alerta, sem em momento nenhum deixar de reconhecer a importância dessa tecnologia para o bem da humanidade, com todos os aspectos benéficos que possam fazer, eu penso desta maneira, reafirmando que nós deveremos trabalhar muito firmes para termos uma legislação dura, porque os problemas que advirão, se o assunto da inteligência artificial for tratado com a mesma superficialidade que é tratado a internet nos dias de hoje com relação aos posicionamentos sociais,
que a gente não consegue chegar no Congresso Nacional sobre um consenso, sempre envolto com muitas versões. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, seguiu a mesma linha de Moraes e Lira e afirmou ser uma obrigação do Congresso Nacional entregar a regulação normativa e legal da inteligência artificial, assim como uma lei em relação às redes sociais. É uma obrigação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, entregar a regulação normativa legal da inteligência artificial, como é em relação também às redes sociais, sob pena de acontecer aquilo que nós parlamentares sempre não desejamos e reclamamos, inclusive, que é a decisão do Poder Judiciário sobre aquilo que é uma lacuna legislativa. Então, é o nosso papel, de fato, de nos desincumbirmos, Ciro, desse dever de entregar para a sociedade brasileira um marco legislativo nesse sentido. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, investidores continuaram a repercutir as últimas informações sobre os juros nos Estados Unidos, além de seguirem olhando com cautela para a economia chinesa. Com isso, o dólar caiu 0,29%, fechando em R$ 4,96. E a Bolsa de Valores quebrou a sequência histórica de quedas e fechou em alta nesta sexta, com 0,37% aos 115.408 pontos. Uma família composta por 3 pessoas desperdiça R$ 1.630 com comida por ano no Brasil. O valor é R$ 300 a mais que o salário mínimo. Os hábitos e a desatenção dos consumidores estão entre os principais motivos para a perda de produtos. O levantamento da empresa de alimentos Hellmann's foi feito com base em dados da empresa brasileira de pesquisa agropecuária com 867 pessoas maiores de 18 anos de todas as classes sociais e regiões do país em julho deste ano. Foi apontado que quase metade dos entrevistados afirmaram, por exemplo, ter deixado ingredientes e sobras ainda em bom estado envelhecerem e estragarem na geladeira. Isso evidencia que ninguém quer jogar comida no lixo, mas que alguns gatilhos levam ao desperdício, como o hábito de descartar alimentos nutritivos que apresentam imperfeições e até mesmo a correria do cotidiano. A pesquisa apresentou os seguintes resultados: 82% dos entrevistados declararam ter jogado alimentos fora em julho deste ano. Esquecer ingredientes na geladeira e jogar fora sobras de panelas e pratos após refeições são os principais motivos de desperdício. Arroz, legumes e saladas são os principais alimentos perdidos. Segunda-feira é o dia da semana mais propenso à perda de alimentos. Desperdício se agrava quanto mais jovem e maior a renda. Neste caso, a pesquisa reforça que as classes mais ricas são as que mais desperdiçam. 89% dos entrevistados afirmaram ter jogado comida fora no último mês. Na sequência, a classe C. E, por último, as classes mais baixas disseram ter desperdiçado no período. Sobre a faixa etária, a conclusão foi que quanto mais novos, maior o índice de desperdício. Sobre os principais erros cometidos, 44% disseram ter descartado alimentos que ficaram esquecidos na geladeira sem vontade de utilizá-los. 44% disseram ter descartado sobras de comida nas panelas e pratos após as refeições. 38% jogaram fora alimentos por passarem o prazo de validade. 8% declararam descartar por saber que não iriam consumir aquele alimento posteriormente. E 4% indicaram outros motivos, sendo os maiores jogados o arroz, os legumes e as saladas, apontados por 1 a cada 3 entrevistados, seguidos por pães, feijão, lácteos, molhos e condimentos, refrigerante e proteínas. Segundo um relatório publicado pela ONU em julho deste ano, 21 milhões de pessoas no país não têm o que comer todos os dias. 70,3 milhões enfrentam insegurança alimentar e 10 milhões são consideradas desnutridas. De acordo com o Programa Mundial de Alimentos, o mundo tem produzido o suficiente para alimentar toda a população mundial. São as políticas públicas eficazes, no entanto,
que podem reverter essa realidade. O Rio de Janeiro recebe evento automotivo. A expectativa é movimentar mais de 50 milhões de reais em negócios do setor. A segunda edição do Autos Encontros traz inovação para o mercado automotivo. O evento apresenta, além de blindados, os carros super premium, que são destaques. Somos expert em certificação com garantia. Os revendedores de carros que estão aqui de todo o Brasil. Aliás, o evento está sendo maravilhoso. E nós vimos aqui no evento como uma oportunidade de patentear nossa marca ainda mais, uma vez que nós temos produtos direcionados tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. A gente consegue ter uma visão de atendimento ao empresário 360 graus. Os 4 dias de evento conta com palestras, debates e mesa redonda, a fim de disseminar aprendizado no mundo dos negócios, compartilhar experiências e troca de ideias. A minha expectativa é a gente atualizar, saber o futuro, né? Então a gente está trazendo várias mentes do setor automotivo para cada um, dentro de cada área, mostrar o que é a realidade e a projeção. São esperados 350 empresários, donos de grandes concessionárias e lojas multimarcas de todo o Brasil, para conhecer as novidades e estreitar parcerias. O segundo que eu participo, vim o ano passado, esse ano, segundo. Então, assim, também um network muito importante no nosso ramo, né, de automobilístico. E isso aí só tem que nos engrandecer no conhecimento do dia a dia, né? A expectativa é a melhor possível. Pelo primeiro dia, pelas palestras que já foram, daqui para frente eu acho que só tem a melhorar. O evento estima que cada um desses empresários gere, em média, R$150 mil em negócios, chegando a um total de transações de, pelo menos, R$52 milhões e 500 mil. Para compor o roteiro do evento, o apresentador de TV, Ciro Bottini, e o diretor do Banco Pan, Wilson Diniz, vão compartilhar experiências de mercado, assim como também os internacionais do mercado automotivo, o CEO da Vandecar, Vanderlei Zelada, do Chile, e o empresário americano Laurence Fossati. O Autos Encontros foi idealizado pelos empresários Gerson Barbosa e Bruno Daiberti e começou a ser desenhado em 2016. Esta edição acontece no Hotel C-Designer, localizado no Recreio dos Bandeirantes, até o próximo domingo. E veja a seguir, Senado aprova auxílio aluguel para mulheres que sofrem violência. E veja também, aumento da temperatura vai causar maiores danos ao norte e ao centro-oeste do país. As regiões norte e centro-oeste do Brasil serão as mais afetadas do país com o aquecimento global de 2 graus Celsius projetado para 2040, de acordo com resultados obtidos após uma simulação realizada pela NASA. Daqui a 17 anos, as 2 regiões brasileiras poderão sofrer com os impactos do aquecimento global, provocado principalmente pela falta de ações de combate à emergência climática. Os moradores das regiões norte e centro-oeste podem ficar vulneráveis a uma possível diminuição das chuvas e pela perda da umidade relativa do ar. Porém, é importante dizer que, mesmo se não houvesse a mudança climática global, o avanço do desmatamento nessas regiões também traria efeitos similares, já que a cobertura florestal, principalmente na Amazônia, tende a causar chuvas em excesso, graças a partículas emitidas pelas árvores em torno das quais as nuvens de chuva tendem a se condensar. As simulações que mostraram esses resultados foram realizados por computadores especializados da NASA. Mesmo com diversos estudos que utilizam o clima atual e do passado para prever o que acontecerá no futuro, um dos diferenciais desse novo levantamento foi aumentar a resolução do futuro com equipamentos de última geração. A técnica permite estimar de forma realista os efeitos da crise climática numa escala regional. Além do aumento da temperatura, os pesquisadores também analisaram fatores como a intensidade de secas, as chuvas e a velocidade dos ventos. No Mato Grosso do Sul, autoridades e pesquisadores do bioma Pantanal se reuniram para discutir exatamente as ações que devem ser feitas para preservar o ambiente com a garantia do desenvolvimento da economia, cultura e educação.
O Pantanal passou por pelo menos 4 anos de estiagem extrema, com temperaturas altas, queimadas e muitas perdas. O Pantanal está passando por um período de seca, né? Está saindo de um período de seca de 3, 4 anos, que tem a ver com questões climáticas e precipitação na bacia toda. Foi um evento climático extremo, certamente já influenciado por mudanças climáticas globais, né? Mas esse ano a gente teve uma cheia relativamente boa, várias áreas do Pantanal pegaram água, encheram, então você tem uma recuperação daqueles ambientes que estavam secos ou que queimaram. De 1990 a 2021, o Pantanal perdeu cerca de 75% da superfície aquática. Por isso, discutir ações de preservação e conservação são tão importantes. Além disso, o bioma é rico em fauna e flora, com mais de 3.500 espécies de plantas e 1.500 de animais. A ideia é que a gente promova o diálogo para aumentar e continuar essas iniciativas de desenvolvimento econômico que já existem, que conservam o Pantanal, para que não tenha no aumento da perda de biodiversidade e de área natural. Acompanhado por autoridades, um espaço para falar sobre o desenvolvimento econômico, conservação, cultura, educação e o uso sustentável do ecossistema. O cônsul-geral dos Estados Unidos no Brasil ressalta a importância da união na preservação de um ecossistema tão importante. Fora do Brasil, as pessoas pensam só na Amazônia, mas tem vários biomas aqui e todos são importantes para ser conservados. O governo do Rio de Janeiro decretou estado de emergência zoossanitária por causa da gripe aviária. A decisão publicada hoje no Diário Oficial vale por 180 dias. O estado registrou 16 novos casos em 9 municípios. E o objetivo é agilizar alguns processos para conter o surto. Mesmo assim, a população não deve se preocupar. Não existe nenhum registro da doença na avicultura comercial do estado. E o Japão suspendeu o embargo à compra de carne de frango, ovos e derivados de Santa Catarina. Falta apenas os acertos burocráticos para a retomada dos embarques. A suspensão temporária estava em curso desde 17 de julho, quando um foco de gripe aviária foi constatado em uma ave migratória em um terreno particular em uma cidade localizada no sul catarinense. Desde então, foram feitas diversas reuniões, tanto que no mês de julho, o embaixador do Japão no Brasil esteve em Santa Catarina, a convite da Secretaria de Articulação Internacional. Na ocasião, foi afirmado estar sempre confiante para a resolução do entrave. O mercado japonês é extremamente importante para Santa Catarina. Hoje é o nosso maior destino de exportações do estado. Ele nos trouxe aí no primeiro semestre um volume de exportação de quase 550 milhões de toneladas de frango e com isso nós retomamos isso que é de extrema importância para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. O Japão é o maior importador de carne de frango de Santa Catarina. No ano passado, as exportações de frango, ovos e seus subprodutos para o país asiático renderam ao estado catarinense cerca de 310 milhões e 800 mil dólares, o equivalente a 14,75% da receita total das exportações desse produto. O economista Márcio Postman assumiu hoje a presidência do IBGE. A cerimônia de posse foi realizada em Brasília e contou com a presença do presidente Lula. Postman foi uma escolha pessoal do presidente para substituir Cimar Azevedo, que ficou à frente do órgão como interino. Durante o seu discurso, o novo presidente do IBGE afirmou ser urgente recuperar o Instituto depois que ele chamou de vendaval tóxico. Ele estava se referindo ao atraso de 2 anos do censo demográfico. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau se reuniu com um grupo de altos funcionários do governo e ministros para discutir os incêndios e seu potencial impacto na infraestrutura, incluindo estradas e telecomunicações. As Forças Armadas do Canadá estão auxiliando nos esforços de combate ao fogo e no transporte aéreo nos territórios do Noroeste. A Força Aérea Real do Canadá disponibilizou vários aviões e helicópteros para apoiar as equipes de emergência locais.
Mais de 1.000 pessoas foram retiradas de Yellowknife em voos de emergência na quinta-feira e cerca de 2.000 assentos adicionais estão disponíveis, segundo autoridades do território, afirmaram em uma atualização online. As autoridades estão incentivando as pessoas a sair de carro, se possível, e dar caronas para reduzir o tráfego e ajudar as pessoas sem veículos. Algumas pessoas que dirigiam para fora da área enfrentaram fumaça espessa e estradas lajeadas por chamas. Bombeiros na província da Colômbia Britânica, no sudoeste do Canadá, estão se preparando para condições de incêndio agressivas e imprevisíveis nos próximos dias. A região deve ser atingida por ventos fortes e raios que serão agravados pelas condições secas existentes. A Colômbia Britânica tem mais de 360 focos de incêndios ativos, mais do que qualquer outra província canadense, segundo o Centro Canadense de Incêndios Florestais. Os ventos e relâmpagos previstos podem fazer com que as chamas se movam e cresçam rapidamente, alertaram as autoridades. Quase 500 mil soldados russos e ucranianos morreram ou ficaram feridos desde o começo da guerra, em fevereiro do ano passado. O levantamento divulgado pelas autoridades dos Estados Unidos não é exato. Eles afirmam que os países não revelam o número com precisão e diminuem a quantidade de vítimas. As baixas militares russas se aproximam de 300 mil, com pelo menos 120 mortos, 50 mil a mais do que o lado ucraniano, que registrou 70 mil mortos. Mesmo com a diferença, a Rússia continua vencendo a Ucrânia em presença no campo de batalha. São quase 3 russos contra 1 ucraniano. Além disso, por ter uma população maior, a Rússia consegue reabastecer suas tropas se algum soldado morrer durante o conflito. A maior feira de animais de estimação da Ásia comprova o poder de compra de uma classe crescente de pais de pets, especificamente na China, que ultrapassou a marca de 100 milhões. De robôs companheiros a dispositivos portáteis de monitoramento de saúde, o bem-estar animal é uma indústria lucrativa no país, com expectativa de crescimento de mais de 556 bilhões de reais até 2025. Um vestido de festa dourado de 1,5 metro de comprimento brilha pelos corredores do Shanghai Exhibition Hall. Pelo preço modesto de $13.700, R$ 68.239 na cotação atual, sua cadelinha pode ser a sortuda a ganhar a prenda da maior feira de animais de estimação na Ásia. Geralmente, esse produto é para casamento de pets, que os clientes podem precisar. O preço varia de 10 mil a 100 mil yuanes, dependendo dos acessórios. São principalmente os acessórios que fazem a diferença no preço. De robôs companheiros a dispositivos portáteis de monitoramento de saúde, o bem-estar animal é uma indústria lucrativa na China. De acordo com a iMedia Research, é esperado que o mercado de animais de estimação cresça 68% e alcance 800 bilhões de yuanes, 557 bilhões de reais, até 2025. O número de donos de animais disparou no país, chegando a quase 100 milhões em 2022. A abundância de artigos de luxo em exibição na Pet Fair Asia atesta o poder de compra de uma classe crescente de jovens donos de animais de estimação na China. Eu sinto que eles não querem sacrificar a vida inteira criando filhos como a geração anterior. Então eles esperam que, criando um animal, eles irão obter imediatamente essa intimidade e calor. E mesmo que todas as opções de cuidado falhem, ou a idade chegue para os amados bichinhos, na China existe a opção de clonagem. A empresa chinesa Sinodine expõe terriers idênticos com um slogan na coleira que diz: "Eu sou um cachorro clone". O custo da clonagem de um cachorro varia de 149 mil a 298 mil reais, dependendo da raça. E a seguir, técnico interino Fernando Diniz faz primeira convocação da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo. E ainda, Neymar está na lista e hoje foi recebido como rei na Arábia Saudita para defender o time do Al Hilal. O técnico interino da seleção brasileira, Fernando Diniz, fez hoje a sua primeira convocação e já escolheu os jogadores para os primeiros jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo.
O técnico Fernando Diniz, que assumiu interinamente o comando da seleção brasileira, anunciou da CBF a primeira convocação pelas eliminatórias. A lista contou com os nomes já conhecidos do torcedor. E a principal novidade é o retorno de Neymar. O camisa 10, agora do Al Hilal, não atua na seleção desde a eliminação da última Copa do Mundo contra a Croácia. Do futebol brasileiro, serão 4 representantes: o goleiro Bento, do Atlético Paranaense, o zagueiro Nino e o volante André, ambos do Fluminense, além de Rafael Veiga, meia do Palmeiras. Esses jogadores representarão o Brasil nos 2 primeiros compromissos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção brasileira estreia em casa contra a Bolívia no Mangueirão, em Belém do Pará, no dia 8 de setembro. Depois, enfrenta o Peru no dia 12 em Lima. E o craque Neymar chegou a Riad, onde será apresentado neste sábado, amanhã, antes da partida de seu novo time, Al Hilal. O craque já está de casa nova. Neymar desembarcou nesta sexta-feira em um aeroporto privado de Riad, depois de ser anunciado como novo reforço do Al Hilal. O atacante foi recebido com festa por torcedores e dirigentes em uma chegada com ampla cobertura da imprensa. Neymar vai ser apresentado à torcida com mais uma grande festa no estádio Rei Fahd, na capital saudita. O contrato vai render ao jogador um salário de cerca de 100 milhões de euros por temporada, o equivalente a mais de 540 milhões de reais anuais. O brasileiro é um dos principais nomes a acertar a ida para o futebol saudita, em um momento de grande investimento estatal no futebol e com a contratação de diversos nomes do mais alto nível do esporte. Ele seguiu Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané e outros jogadores que deixaram a Europa para jogar na Liga Saudita. Neymar marcou 118 gols em 173 jogos pelo Paris Saint-Germain e conquistou 5 títulos do Campeonato Francês, além de 3 Copas da França, mas falhou em conquistar a Liga dos Campeões da Europa, principal obsessão do PSG. A Arábia Saudita passou a investir bilhões de dólares no setor esportivo como parte de um plano para diversificar a economia, atrair turistas e investimentos. O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 73 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 5 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. A informação foi divulgada pela assessoria da unidade, que divulgou um boletim médico com um quadro clínico do comunicador. A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica que leva o coração a perder ou a diminuir a capacidade de bombear sangue adequadamente. Geralmente, ela decorre de outros problemas de saúde que afetam o desempenho do órgão. Os sinais estão ligados à incapacidade do coração em bombear de maneira adequada o sangue para o resto do corpo. Alguns dos principais sinais relatados são falta de ar, inchaço nas pernas, congestão pulmonar e fadiga intensa. Como a insuficiência cardíaca pode levar a quadros graves caso a causa não seja diagnosticada e tratada, é recomendado que, ao sentir os sintomas, o paciente busque imediatamente a orientação médica especializada de um cardiologista. O tratamento com medicamentos é capaz de estabilizar ou reverter a disfunção cardíaca, mas, por ser um quadro ligado a outros fatores, o paciente precisa manter o acompanhamento médico. Em casos mais graves, a insuficiência cardíaca pode levar à necessidade da implantação de um marca-passo ou de um transplante de órgão. As maneiras de se evitar a insuficiência cardíaca estão ligadas à prevenção de suas causas, como doenças do coração, hipertensão, diabetes, obesidade, entre outras. O Senado aprovou um projeto que concede auxílio aluguel às mulheres que foram vítimas de violência. O benefício deverá ser concedido por um juiz pelo período de até 6 meses às vítimas em situação de vulnerabilidade econômica ou social. Atualmente, de 2 em 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. Os agressores geralmente são namorados, maridos ou ex-maridos. Para começar a valer, o projeto só depende agora da sanção do presidente Lula. A cidade de Pequim, capital da China, ganhou notoriedade no cenário internacional por ser uma das mais vigiadas do mundo, com milhares de câmeras espalhadas pelas ruas da metrópole. Os moradores de Pequim já estão acostumados.
mas quem vem de fora estranha. Ao olhar para qualquer canto das ruas da cidade, é possível ver uma ou mais câmeras de segurança, seja em avenidas movimentadas ou nas ruas mais desertas da cidade, elas estarão lá e se tornaram o principal meio de vigilância nas últimas 2 décadas. Os chineses, em geral, não encaram isso como um problema e enxergam como uma questão de segurança. Porém, algumas organizações internacionais de direitos humanos e governos ocidentais denunciaram o sistema de vigilância chinês como violação aos direitos humanos. Em 2020, um diretor de uma das organizações internacionais disse que o país havia desenvolvido estado de vigilância de alta tecnologia e também denunciou o uso das câmeras como uma perseguição política contra minorias. No ano de 2019, foram revelados documentos que mostraram os níveis de vigilância que o governo chinês tem sobre as minorias, com a tecnologia sendo utilizada para rastrear identidades, locais visitados e hábitos da minoria. As câmeras chinesas passaram a ser vistas como ameaças até por países como Austrália e Reino Unido, que decidiram tirar algumas câmeras das ruas, temendo que o governo chinês pudesse ter acesso aos dados para utilizá-los em espionagem. De acordo com a mídia internacional, as câmeras chinesas fazem parte de um sistema de vigilância que inclui coleta de dados de celulares e atividades em redes sociais, para encontrar padrões de comportamento e ter a capacidade de prevenir crimes ou protestos. Durante a pandemia de coronavírus, as câmeras foram utilizadas para rastrear possíveis casos de Covid. Na época, elas foram consideradas fundamentais para conter a proliferação do vírus. O Superior Tribunal de Justiça considerou legal que a prisão de um devedor de pensão alimentícia seja estendida de 60 para 90 dias. O ministro relator Marco Aurélio Belize explicou que o novo prazo já está previsto no Código Civil. A decisão foi tomada num processo em que um advogado pedia que o seu cliente ficasse apenas 2 meses presos por não pagar o dinheiro ao filho. Nem o nome dele, nem o número do processo foram divulgados por causa de segredo de justiça. Neste sábado e domingo acontece em São Paulo a Jornada do Patrimônio 2023. O evento, repleto de atrações simultâneas em toda a capital paulista, chega para completar a semana de valorização do patrimônio da cidade. Nesta semana de valorização do patrimônio, história e cultura ganham ainda mais destaque em São Paulo. Há 18 edições. São várias as atividades promovidas pela Prefeitura da capital nessa época, por meio do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura. O Departamento de Patrimônio Histórico tem como função ser um guardião do patrimônio cultural, material e imaterial dessa cidade. E para conseguir atingir esse objetivo, promove várias ações, como por exemplo essa Semana de Valorização do Patrimônio, e que tem por objetivo atingir o máximo de público possível e não só falar para a academia, né, que era uma coisa que tradicionalmente acontecia. E esse é o novo viés que nós temos colocado nesses eventos. Ao longo de toda a semana, a riqueza histórica e cultural de São Paulo foi abordada em mesas de debates e visitas de estudantes a importantes patrimônios da capital paulista. Nós fizemos uma parceria com a Secretaria Municipal da Educação. Nós ativamos bibliotecas e equipamentos culturais com visitas guiadas. E claro que a Biblioteca Mário de Andrade não poderia ficar fora desse roteiro. Afinal, foi o poeta que, junto a intelectuais de sua época, fundou o Departamento de Cultura de São Paulo e contribuiu ricamente para a preservação de toda essa história. Vim de lá, do interior das Minas Gerais, na busca. Aqui a atriz Denise Aires interpreta Carolina Maria de Jesus, escritora, compositora, cantora e poetisa brasileira. É ela que guia os estudantes pela biblioteca e passeia com eles por muitas histórias. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à casa de um grande amigo meu. Esse meu amigo, ele disse que hoje vocês estariam por aqui e que era para eu vir receber vocês. O meu amigo se chama Mário de Andrade,
que dá o nome hoje a essa biblioteca. Uma das mais importantes do país, com um acervo de aproximadamente 1,5 milhão de livros, algumas telas, esculturas e agora a nova exposição Memória, Identidade e História Paulistana, de curadoria do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo. A ideia dessa exposição foi mostrar um pouco da atuação do DPH e a exposição começa com alguns documentos que antecedem a criação do DPH. Então, o DPH e a Secretaria de Cultura, de certa forma, são herdeiros do Departamento de Cultura, criado por Mário de Andrade lá nos anos 30. Então, a gente também traz um pouquinho de publicações, né, desse período. E aí, já depois, com o DPH em atuação desde 75. E esse passeio pela cultura de São Paulo continua no fim de semana, com a 9ª Jornada do Patrimônio, que esse ano vem com o tema Se a cidade fosse minha. Nós chamamos atividades por meio de editais de credenciamento aberto à sociedade civil. Tá? Então, esse ano a gente vai ter roteiros de visitas a imóveis, roteiros culturais, conversas e cursos, né, que são oficinas e palestras, que são promovidas por esses proponentes credenciados pelos editais. Tá? Além disso, a gente também tem adesões à programação e intervenções artísticas. Então, nós vamos ter shows, saraus, enfim, espetáculos de teatro espalhados por toda a região de São Paulo. E nesse ano a jornada tem um caráter muito mais interessante porque ela está levando acesso à cultura e à informação para bairros afastados do centro, para bairros mais periféricos, de maneira a ser o mais inclusiva possível. Serão mais de 300 atrações, todas gratuitas. Para mais informações, acesse jornadadopatrimonio.prefeitura.sp.gov.br. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.